obrigada pela presença. Hoje nós temos a nossa terceira e última aula do minicurso Elaboração de Projeto de Pesquisa, sob a responsabilidade da doutora Aparecida Cardoso, e que vai falar de embasamento teórico, metodologia, estrutura do projeto e cronograma. Com a palavra, a professora Aparecida. Obrigada. Darcília, você pode liberar o compartilhamento de tela comigo? Claro. Muito obrigada. Então, de novo, eu vou saudar vocês. Boa tarde a todas e a todos. Como a professora Darcília falou, hoje é o nosso último dia. É uma responsabilidade muito grande fazer o fechamento desse minicurso, né, de 3 dias. E hoje nós estamos na nossa aula 3. Eu sou a professora Aparecida Cardoso, sou professora associada do Instituto de Letras, da UERJ, onde eu trabalho no setor de língua italiana. Eu sou professora de língua italiana, entretanto, sou mestre e doutora em língua portuguesa e venho trabalhando com textos acadêmicos. A minha pesquisa é sobre textos acadêmicos, tenho trabalhado muito com tradução, especialmente tradução de textos não literários, embora trabalhe também com textos literários, e estou ingressando no estudo da metodologia de pesquisa. A esse respeito, quando nós chegarmos na parte de metodologia, eu vou apresentar algumas questões, mas já deixo avisado que muito em breve nós faremos um minicurso exclusivamente sobre os tipos de pesquisa e os métodos. Então, não se preocupem, porque hoje eu não vou esgotar esse assunto, mas em breve nós apresentaremos, ofertaremos a vocês um minicurso exclusivamente sobre essa parte da elaboração do projeto de pesquisa. Também gostaria de convidar a todos a seguirem o nosso canal Conversas sobre Texto Acadêmico no YouTube, assinarem o canal, ativarem a sineta, porque assim que nós fizermos postagens, vocês receberão a notícia, e assim que nós nos aventurarmos nas transmissões ao vivo, vocês também serão informados de que nós estamos online. E, como a professora Márcia disse, para quem ainda não ouviu, nós já temos lá 2 vídeos sobre um evento anterior que nós realizamos em 2021, não foi, Márcia? 2020, eu não lembro exatamente, mas está 2020. Lá 2020. Então, nós começamos isso durante a pandemia. Então, vocês estão todos convidados a visitarem o nosso canal e a assistirem os nossos vídeos que estão lá. Bom, dito isso, eu vou começar a minha apresentação e, ao final, eu estarei aberta para as perguntas. Espera aí só um instantinho, que eu estou tendo algum problema aqui. Bom, eu vou fazer um resumo na primeira aula, apresentada pela professora Márcia. Vocês ouviram sobre as funções do projeto de pesquisa, a delimitação do problema e a revisão de literatura. A segunda aula, com a professora Darcília, vocês ouviram sobre a justificativa, sobre a formulação de objetivos e sobre as questões de pesquisa. Hoje, nós falaremos sobre o embasamento teórico, a metodologia, a estrutura do projeto e o cronograma. Vocês devem estar vendo essa imagem que tem aqui, né? Que é uma imagem de uma construção. E eu escolhi essa imagem não à toa. Eu escolhi essa imagem porque o projeto de pesquisa envolve a ideia de uma construção. Na verdade, ele é uma construção. Então, e como toda construção, ele precisa ser pensado, ele precisa ser bem elaborado, ele precisa que os elementos estejam colocados na ordem adequada para que o projeto não desmorone. Por isso, eu trouxe essa analogia imagética com uma construção.
Se numa construção você coloca um tijolo ou qualquer outra coisa fora do lugar, ou se você não tem uma boa planta, o prédio, a construção está fadada ao desmoronamento, ou seja, ao fracasso. E não é isso que a gente deseja para quem está construindo o seu projeto de pesquisa. Então, a gente começa com o tópico 1, que é o embasamento teórico, também chamado de referencial teórico. E o que é esse referencial teórico ou embasamento teórico? Quando eu falo de referencial, eu penso exatamente em referência. E o que seria essa referência? O que seria o ponto ou marco referencial do projeto? A gente pode dizer que é o elemento fundamental da pesquisa científica, porque eu não posso simplesmente pesquisar sem ter um fundamento, sem ter um ponto de partida. Então, o referencial teórico, o embasamento teórico, é aquilo que sustenta a minha ideia de pesquisa. Aí eu quero pesquisar algo sobre a questão da coesão e da coerência presente no texto acadêmico. Eu preciso de um referencial. Eu preciso que existam dados e elementos que corroborem a minha pesquisa. A gente já falou isso antes, a gente já falou isso desde o primeiro dia. Ou seja, quem falou sobre isso? Que autores debateram sobre esse tema? O que existe sobre o que eu desejo pesquisar? Esse é o meu referencial teórico. Por isso é que ele é um elemento fundamental da pesquisa científica. E, portanto, um item indispensável. Ah, mas e se não tiver ninguém que tenha escrito sobre o tema? Ontem a professora Darcília falou, as teorias periféricas. A gente vai usar elementos periféricos, teorias periféricas que nos ajudem a atingir aquilo que a gente pretende. Em direito, existe uma coisa chamada analogia, que significa que, quando você não encontra uma lei específica para um determinado caso, você vai usar, dentre outras possibilidades, a analogia com algo que já existe. Então, essas teorias periféricas vão dar sustentabilidade àquilo que nós pretendemos desenvolver. Mas, de qualquer maneira, observem que é preciso que haja um ponto de partida, que é exatamente o marco teórico, o referencial teórico, o embasamento à base. Ao fazer isso, ou seja, ao selecionar um referencial teórico, ao demonstrar o meu referencial teórico, ainda que sejam teorias periféricas, eu estou demonstrando conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de mundo, conhecimento do tema que eu pretendo desenvolver, e estou demonstrando também que eu tenho capacidade de usar todo e qualquer recurso ao meu alcance para desenvolver aquele tema que eu pretendo de maneira competente, de maneira clara, de maneira objetiva e, portanto, de maneira eficiente. Ao fazer isso também, eu garanto a qualidade científica do projeto. Porque, de um modo geral, muita gente se questiona, mas por que eu preciso citar autores? Porque depois que os gregos inventaram as coisas, a gente precisa sempre estar apoiado em quem veio antes de nós para justificar a nossa opinião. O mundo científico funciona assim. Nas nossas conversas do dia a dia, fora do universo científico, a gente pode falar eu acho, a gente pode usar uma opinião não validada, mas dentro do universo acadêmico, tudo o que nós formos dizer precisa estar ancorado em teoria. É assim que funciona. E essa teoria ela precisa ser manifesta, ela precisa ser conhecida, ela precisa ser embasada. Por isso, a gente usa o termo referencial teórico. A gente vai usar a opinião de outros autores que nos precederam, de outros pesquisadores que nos precederam, para corroborar o nosso pensamento. Eu não estou dizendo que a gente vai copiar o que o outro disse,
mas a gente vai pensar, poxa, eu quero pesquisar sobre o texto, a produção do texto acadêmico. Então, quem escreveu sobre isso? O que escreveu sobre isso? Vamos usar os autores. Então, quando eu uso um autor reconhecido na comunidade acadêmica, eu também referendo o meu trabalho de pesquisa, referendo o trabalho que eu vou apresentar a essa comunidade científica. Quais são os requisitos desse embasamento teórico? É todo e qualquer autor? Como é que eu faço isso? Vamos lá. O requisito é pesquisa sobre a pesquisa. O que é pesquisa sobre a pesquisa? É a revisão de textos e pesquisas produzidos por outros autores. Eu quero falar sobre um tema, então eu vou pesquisar o que outros autores, reconhecidos dentro da comunidade acadêmica local e internacional, produziram sobre o mesmo tema. Então, eu vou ver quem pesquisou aquilo que eu pretendo desenvolver e vou fazer uma pesquisa sobre estas pesquisas que precederam a pesquisa que eu vou iniciar. E aí a gente pode variar. No caso do mestrado, a gente vai fazer a demonstração de que a gente tem um fôlego para realizar a pesquisa. No caso do doutorado, a gente vai buscar aquele vão, aquela lacuna onde a nossa pesquisa vai se inserir, como muito bem já disseram as colegas que falaram antes de mim. Um outro requisito é a questão de ler, selecionar e fichar. Você precisa gostar de ler, você precisa saber selecionar e você precisa fazer o fichamento daquilo que lhe interessa. Ah, tudo me interessa. Ok, tudo te interessa, mas você precisa operar um corte, um recorte, para que você não se perca na sua pesquisa. Então, você vai ler tudo que for pertinente ao tema que você pretende desenvolver. A partir dessa leitura, você vai selecionar aquilo que for mais pertinente ainda, vai fichar, significa vai fazer uma elaboração de fichamentos, anotando os pontos principais daquilo que você leu, até para você poder fazer o uso daquele texto, daqueles textos, no momento adequado, de maneira correta, sem se perder. Ah, eu leio tudo, eu tenho uma memória muito boa. Não confie na memória, porque no final das contas você vai acabar embolando o que você leu sem saber onde você leu o quê. Por gentileza, o microfone. Obrigada. A escolha dos autores. É importante escolher os autores. Vários autores podem falar sobre o tema que você pretende desenvolver, mas você precisa escolher aqueles que serão mais úteis e mais importantes ao desenvolvimento do seu trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui, usando a palavra morfologia. Vocês sabem que morfologia pertence tanto à área da ciência quanto à área de língua portuguesa. Então, é óbvio que se você vai falar de morfologia na área de língua portuguesa, se você digitar morfologia, você vai encontrar alguma coisa na biologia, porque tem a ver com célula, e você vai achar coisas referentes à língua portuguesa. Naturalmente, as obras que se referem à biologia, você vai descartar. Ah, mas é morfologia. Sim, mas é uma morfologia que não lhe interessa. Então, você vai escolher os autores que vão falar diretamente com você sobre aquilo que você pretende desenvolver no seu trabalho. E aí você estabelece uma relação dialógica. Você dialoga com esses autores. E dialoga como? Fazendo perguntas, sim, e buscando a resposta nos textos. Essa relação dialógica permite que você confirme as suas hipóteses ou mude as suas hipóteses e aprofunde o grau de conhecimento teórico para o desenvolvimento do seu trabalho, que nesse caso é
o projeto. Quando nós formos falar mais adiante dos requisitos da estrutura do projeto, vocês vão entender exatamente o que é essa relação dialógica, o que é esse referencial teórico, que eu preciso anunciar na elaboração do projeto. Vamos usar também as citações diretas ou indiretas, sempre cuidando de evitar plágios e cópias. Por isso, o fichamento também é interessante, importantíssimo, porque a gente pode anotar partes exatamente ipsis literis, ipsis verbis, que os autores que nós pretendemos usar usaram as mesmas palavras, indicando a página onde aquilo está, a data em que aquela obra foi publicada, para depois usá-las no nosso texto. Quando a gente usa as aspas, a gente indica que aquela ideia, que aquelas palavras não são nossas, mas são de outros autores. E a citação indireta, embora não venha marcada pelas aspas, como nós veremos mais adiante, ela vem marcada por alguns sinais que indicam que nós estamos fazendo referência a um determinado autor. E é importantíssimo fazer isso, porque, mais do que feio, plagiar é crime. E você pode perder todo o seu trabalho, inclusive ter o seu título cassado, por causa de plágio e de cópia. Incluindo aí o autoplágio. Ah, mas fui eu que produzi a obra, a tese, fui eu que produzi a obra. Sim, mas ainda assim você precisa cuidar para não exagerar na autocitação, na autorreferenciação. Para que nós tenhamos um referencial teórico concreto, bom, sólido, nós precisamos lançar mão das fontes de pesquisa. E aqui nós temos um alerta. Que fontes de pesquisa nós vamos usar? O TikTok? O Instagram? A Wikipédia? O Facebook? O que vocês acham? É claro que não. Ah, mas eu gosto tanto, é ótimo, sim, para a gente rir, é ótimo para a gente desanuviar, mas não é bom para uma pesquisa científica. Então, por que não é bom? Porque não são plataformas que contêm informações necessariamente confiáveis. O Wikipédia, por exemplo, é uma plataforma aberta, qualquer um pode inserir uma informação. Então, eu posso botar o que eu acho que é, eu posso botar o que me dá na telha, enfim. Então, ali não é um bom lugar para você pesquisar. Os bons lugares para que haja a pesquisa são textos acadêmicos que você vai buscar em periódicos reconhecidos. Como eu sei que um periódico é reconhecido? Bom, nós temos as classificações da CAPES e CNPq. O QUALIS, ele determina o grau de seriedade de uma publicação. Então, nós temos QUALIS A1, QUALIS A2, QUALIS B1, QUALIS B2, QUALIS B3 e assim por diante, mas esse QUALIS, ele traz um reconhecimento do valor científico daquela publicação, daquele periódico, para a comunidade científica em geral. Significa que aqueles artigos eles passam pelos processos de avaliação recomendados para uma publicação acadêmica séria, como, por exemplo, a revisão cega por pares, como, por exemplo, uma revisão acurada. Então, você sabe que tem um conselho editorial, que tem um conselho científico, e que aquela publicação, se foi aceita porque ela se enquadra nos critérios de qualidade para a publicação. Aqui a gente precisa tomar muito cuidado sobre pessoas que pagam para publicar, porque
tem muita revista que não é séria, que cobra para publicar, e aí quando você paga, muitas vezes você paga, publicou. Então, o Qualis, ele lhe dá essa garantia. Não sei, não me lembro, acho que foi a Márcia que falou dos repositórios das universidades. Todas as universidades hoje em dia, ou quase todas, pelo menos todas as universidades públicas de que eu tenho conhecimento, possuem o seu portal de publicação. E esse portal de publicação segue regras muito exigentes. Portanto, o que há no portal de publicação de uma universidade pode ser usado, na maioria das vezes, sem grande susto. Então, os textos acadêmicos eles devem ser pensados nesses periódicos reconhecidos, de acordo com cada área, é óbvio, né? Cada área tem a sua publicação de destaque, mas sempre os repositórios das universidades trarão esses periódicos que são realmente reconhecidos como sendo válidos, como sendo academicamente profícuos para a comunidade acadêmica. E quando eu digo das universidades, não só do Brasil, como do exterior também. Existe o sistema de Open Journal System, que é usado por várias universidades de todo o mundo. E, de um modo geral, os princípios desse Open Journal System são bastante rigorosos no que diz respeito à composição do conselho editorial, do conselho consultivo, do processo de recepção e publicação de artigos. Então, se você tem o Open Journal System, você sabe que ali existe uma publicação que segue regras muito rígidas. E, de um modo geral, a grande maioria é de acesso aberto. Poucas são aquelas em que você precisa pagar para ter acesso. Uma outra fonte de pesquisa são livros ou capítulos de livros. Por que capítulos de livros ou não e não livros inteiros? Depende, porque se você pega um livro que é um compêndio, por exemplo, de textos apresentados num congresso, provavelmente nem tudo vai te interessar. Ou se você pega uma miscelânea, às vezes nem todos os capítulos vão te interessar. Mas, de qualquer maneira, é um livro ou um capítulo de livro que é reconhecido. E, portanto, você pode utilizar, porque quem escreveu ali, com certeza, há de ser um pesquisador reconhecido entre os seus pares. Outras fontes confiáveis de pesquisa são os portais de revistas, eu já falei isso, das universidades, que são os repositórios, e outros portais como esses que eu vou mostrar agora. O Cielo Brasil, que concentra publicações produzidas nas universidades brasileiras por pesquisadores brasileiros. O Cielo só publica revistas que têm o Qualis A1 e A2, se eu não me engano, e pode ser acessado nesse endereço. Temos o Cielo Internacional, onde a gente encontra artigos escritos em francês, italiano, alemão, várias línguas. Você, acessando a página cielo.org, você, ao final da página, você encontra a bandeirinha dos países, e aí você pode clicar e procurar artigos naquela língua daquele país. Temos o Google Acadêmico, que também é uma fonte confiável de pesquisa. Temos os periódicos da CAPES, nesse endereço. Aqui, muitas vezes, vocês podem ter acesso a uma outra publicação, mas não ter acesso a outras publicações, salvo a partir da própria universidade. Mas todas as universidades públicas
e creio que particulares, facultam, a partir dos seus computadores, o acesso a esses periódicos. Então, aqui nós temos periódicos que são realmente confiáveis, referendados e reconhecidos em todas as áreas. Um outro é o Gestor, internacional, muita publicação em inglês. E o banco de teses e dissertações, vinculado ao IBICT, onde nós podemos acessar, eu não direi todas, porque há algumas que não foram digitalizadas, mas muitas e diversas teses de doutorado, dissertações de mestrado, produzidas por todas as universidades que se encontram coligadas ao IBICT. E ali vocês podem fazer aquelas pesquisas que a Márcia mostrou na segunda-feira. Vocês podem buscar por tema, vocês podem buscar por autor, se vocês conhecerem o autor, e aí vocês vão ter toda a sorte, vocês podem buscar por dissertação, vocês podem buscar por tese ou por tese e dissertação, e vocês vão ter acesso a tudo o que foi produzido dentro daquele tópico do seu interesse. Aqui eu retomo uma pergunta que foi feita. Eu começo com um artigo de livro, eu começo com tese, eu começo com leitura de dissertação. Eu, particularmente, não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu acho que você pode começar por onde você quiser, desde que você tenha uma sistematização para fazer essa leitura e para fazer a coleta dos dados que lhe interessam. Então, vocês observem aqui. Há outros pontos de pesquisa. Eu apresentei 6, mas esses 6 já abrem um universo muito grande de acesso a material confiável. Então, se nós dispomos disso, por que nós vamos pesquisar no Wikipédia? Por que nós vamos pesquisar em fontes não reconhecidas? Existe toda uma solenidade para produzir um texto acadêmico. O projeto faz parte da solenidade e as pesquisas também fazem parte. E, portanto, nós precisamos usar aquilo que é reconhecido dentro da comunidade acadêmica. Dito isso, nós passamos para a segunda parte, que é a metodologia ou método. A gente faz alguma confusão, muitas vezes a gente fica metodologia ou método, sobretudo quem ensina língua estrangeira, volta e meia se depara com essa questão de metodologia ou método. Mas aqui nós vamos estabelecer que a metodologia indica a maneira como a pesquisa será desenvolvida, ou seja, o como eu vou pesquisar. Como eu vou dar o pontapé inicial da minha pesquisa? Como eu vou organizar o meu material, as minhas fontes de pesquisa? Ou seja, o como. Ao passo que o método indica o quê. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer e como eu vou fazer aquilo que eu pretendo fazer. Então, o que eu vou pesquisar? A partir de que tipo de pesquisa? E como eu vou fazer isso? O que eu vou apresentar agora são vários tipos de pesquisa e alguns métodos. E, naturalmente, vocês vão perceber que eles não são estanques.
aqui nós temos a apresentação por tópicos apenas por uma questão didática. Mas quando eu começar a falar, vocês vão começar a pensar, mas isso parece aquilo. E é, porque nós temos uma divisão do tipo de pesquisa, que é também chamado de metodologia, que é como eu vou pesquisar. E muitas vezes esses tipos, eles se misturam. E uma outra coisa importante é que nem todos os tipos se aplicam a todas as áreas. Nós vamos falar de todos, e como eu disse antes, mais para frente nós vamos elaborar um minicurso só sobre isso, e vocês vão ver que é bastante coisa, mas eu preciso identificar qual é a minha área. Eu estou pesquisando em que área? É no direito? É na letras? É na engenharia? Onde é? Alguns tipos de pesquisa e alguns métodos, eles vão se adequar mais a uma área do que a outra. Mas nós vamos ver aqui a maioria deles. As pesquisas, elas se organizam por natureza, abordagem, objetivos e procedimentos. Quanto à natureza, a pesquisa pode ser pura, que é uma pesquisa teórica, baseada na atualização de conhecimento, que busca compreender um determinado fenômeno para gerar um conhecimento e não tem nenhuma preocupação com a aplicação prática. Eu posso dizer que eu vou atualizar meu conhecimento, por exemplo, a partir de uma atualização bibliográfica, de um levantamento bibliográfico. Mas eu não tenho nenhum compromisso com uma aplicação prática. Um exemplo dessa pesquisa pura seria a pesquisa de Darwin sobre a origem da espécie humana, por exemplo. Ao lado da natureza pura da pesquisa, nós temos a pesquisa aplicada. Essa sim de natureza prática, como o próprio nome diz, aplicada. Vai ser aplicada a uma determinada área com um determinado fim. Então, vamos pensar aqui na produção de medicamentos. Você faz uma pesquisa visando a buscar um medicamento que sirva para uma determinada doença, e essa produção desse medicamento parte de uma pesquisa inicialmente teórica, que depois vira aplicada, porque você vai aplicar o resultado em um grupo de voluntários, por exemplo. Nós podemos dizer que as pesquisas das vacinas para o Covid são exemplos de pesquisas aplicadas, visando a um determinado fim. Vai funcionar? Não vai funcionar? Funciona totalmente? Funciona parcialmente? Aí isso é uma outra questão, porque todas elas são inicialmente aplicadas em grupos de voluntários e depois, conforme os resultados, elas vão sendo ampliadas na sua aplicação a grupos maiores. Mas, no primeiro momento, elas partem de uma pesquisa teórica, depois elas vão produzir um elemento prático, nesse caso a vacina ou qualquer outro medicamento, e aí depois a gente vai ver os resultados para quantificar se foi positivo, se foram positivos, se foram negativos, enfim. No que concerne à abordagem, nós temos a pesquisa quantitativa, que, como o próprio nome diz, tem a ver com quantidade. A palavra-chave é objetividade. Ela visa a medir, quantificar, usar dados estatísticos. Percentual é a palavra também chave. 50% dos alunos egressos conseguem emprego, por exemplo. Isso é uma pesquisa de natureza
quantitativa. Ela trabalha com dados numéricos, com dados estatísticos. E esses dados, eles são obtidos a partir de uma quantificação mesmo, contagem. Então, vamos supor, lançamos um produto no mercado. Vamos verificar a aceitação desse produto. Então, nós vamos ver quantas pessoas compraram, quantas pessoas voltaram a comprar, e nós vamos fazer um levantamento estatístico. É quantitativo, é numérico. A outra abordagem é a abordagem qualitativa, que tem a ver com o mundo das relações humanas e, portanto, tem como palavra-chave a subjetividade. Busca a entender o porquê de um determinado comportamento. De modo geral, essas pesquisas elas são organizadas com os dados coletados a partir de técnicas de entrevista, de grupos focais, estudo de caso. Por exemplo, qualquer um que já tenha participado de uma pesquisa terá participado de uma pesquisa qualitativa. Por exemplo, você foi convidado a participar de um grupo de pesquisa para verificar a aceitação da integração do Corner Shop ao Uber. Então, você vai estar lá num grupo focal de pessoas que são escolhidas segundo determinados padrões de idade, padrão de escolaridade, padrão de consumo, por exemplo, de uso da plataforma. Se você não usa a plataforma nunca, você não vai poder entrar nesse grupo, porque você não tem o comportamento esperado. E ali você vai ser submetido a uma série de perguntas, a uma série de estímulos. Você estará dentro desse grupo focal para determinar qual é o nível de aceitação dessa incorporação do Uber ao Corner Shop, por exemplo. Então, isso vai trazer um dado qualitativo. E temos também a pesquisa quantitativa qualitativa, que visa a representar numericamente uma realidade social. De modo geral, a gente verifica isso quando diz assim, dos entrevistados, 30% responderam afirmativamente a questão. 20% responderam negativamente, não sei quantos por cento não souberam dizer. Isso a gente tem realmente uma, digamos assim, uma mistura de aplicação, tá? Do quantitativo e do qualitativo. E qual dessas eu vou usar? Vai depender do tipo de pesquisa que você vai fazer, da sua área de pesquisa. No que diz respeito aos objetivos, ou seja, aquilo que a pesquisa pretende atingir, a pesquisa pode ser exploratória. E o que seria essa pesquisa exploratória? Ela vai abordar um tema pouco explorado, um tema já conhecido, mas a partir de uma perspectiva nova, ou vai simplesmente aprofundar um determinado tema. E ela vai se fazer, por exemplo, por meio de levantamentos bibliográficos, por meio de entrevistas ou análise de exemplos. Então, aqui vocês começam a verificar o seguinte, tem realmente uma interseção entre objetivo, entre natureza, entre abordagem. Ela pode ser descritiva. Como o próprio nome diz, uma descrição. Ela tem por escopo descrever um determinado objeto de pesquisa, usando parâmetros como idade, como sexo, grau de escolaridade. Há pouco eu falei da pesquisa qualitativa. Então, por exemplo, quem é que entra nesse grupo focal? Esse grupo focal, ele vai, no final, ter como objetivo descrever, porque ele vai partir desses pressupostos. Os grupos serão formados com base
em critérios como idade, escolaridade, tipo de consumo, que gosta de consumir, práticas de compra pela internet, uso de aplicativos. Esses são elementos que descrevem a pesquisa. E aqui nós temos, por exemplo, pesquisas de opinião, pesquisas de intenção de voto durante as eleições e outros tipos de pesquisa. A pesquisa pode ser também explicativa, que visa explicar o porquê de determinados fenômenos. Sempre, nesse caso, lançando mão do método experimental ou do método ex post facto, que nós veremos adiante quando falarmos de procedimentos. No procedimento, a pesquisa pode ser bibliográfica, documental. Quando eu falo de pesquisa bibliográfica, eu falo de levantamento de textos já publicados sobre um determinado tema. O que já foi publicado sobre isso? Então, a pesquisa bibliográfica ela se baseia em temas, teorias, obras já publicadas. Se baseia na bibliografia já produzida sobre um determinado assunto. E o que difere a pesquisa bibliográfica da pesquisa documental, embora a bibliográfica seja também um tipo de pesquisa documental? É que a pesquisa documental ela também pode lançar mão do que ainda não foi publicado. Ela pode lançar mão de material publicado em jornais e revistas, ela pode lançar mão de relatórios de empresa, fotografias, filmes, diário oficial, qualquer outro tipo de publicação, outros documentos que não sejam necessariamente livros, artigos de livro, capítulos de livros, artigos de revistas. E a gente pode usar tudo isso dentro da nossa pesquisa. Ah, mas para que eu vou usar um relatório? Não sei. Vai depender do seu tipo de pesquisa. De repente, o relatório de uma empresa pode servir para o que você está pesquisando. Ao lado do procedimento bibliográfico, nós temos a pesquisa de campo. E a pesquisa de campo é a pesquisa feita realmente em loco, no campo, né? Não no campo contraposto à cidade, mas no nosso universo, no nosso local de pesquisa, por exemplo. E nem todas as áreas vão fazer essa pesquisa de campo. A pesquisa de campo, ela se subdivide em experimental, que é uma experimentação científica para observar um fenômeno, visando a corroborar ou refutar uma hipótese na formulação de teoria. A gente viu lá atrás, eu acho que alguém perguntou sobre isso, se a hipótese não der certo. Ora, se a hipótese não der certo, você vai mudar a sua hipótese. Mas a hipótese significa que você tem uma ideia. Você tem uma, digamos assim, um início, uma intuição, e você vai procurar ver se aquilo funciona. Então, você vai fazer um experimento. De modo geral, produção de medicação, sobretudo, é feita com experimentos, para ver se dá certo, se funciona, qual é a dosagem. Mas nas áreas de ciências humanas, às vezes, a gente não vai usar sempre a pesquisa experimental, mas a experimentação ela faz parte de um procedimento de pesquisa de campo. A pesquisa ex post facto é aquela que acontece depois de um determinado acontecimento. Por exemplo, nós temos uma teoria de que se eu colocar uma empresa produtora de borracha, digamos assim, na cidade Y, essa cidade vai se desenvolver porque
essa empresa vai trazer, essa fábrica vai trazer emprego, vai trazer bem-estar, vai trazer uma série de benefícios. Ok, instalamos a fábrica, a indústria de borracha na cidade X. Então, temos essa hipótese. Instalamos, a empresa começou a funcionar, e agora nós vamos verificar se aquela nossa hipótese se comprovou. Isso é ex post facto, após o fato, ou seja, após a instalação da empresa. Aí a gente pode verificar que sim, realmente trouxe muitos benefícios. A gente pode verificar que não trouxe benefícios. E a gente pode verificar que trouxe benefícios, porém, não tanto quanto esperávamos, porém, os benefícios não são tão grandes quanto os malefícios, enfim. Mas esse levantamento, essa pesquisa, esses dados são recolhidos após a instalação da indústria ali naquela cidade, após o fato, né? Ex post facto. Temos a pesquisa de campo participante. Essa pesquisa de campo participante, ela é muito usada e se confunde com a pesquisa etnográfica no campo da antropologia, também chamada de observação participante. Existem dois tipos de observação. Uma observação à distância, que observa e teoriza a partir da observação, e a observação participante, que observa em loco. Por exemplo, quando os antropólogos vão viver nas aldeias indígenas para compartilhar do modus vivendi daquela tribo, eles estão fazendo uma pesquisa participante. E ali há uma interação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados. Ele não está só observando, eu posso observar à distância e descrever. Eu posso observar em loco. É claro que, em loco, eu acabo sendo absorvido por aquele modus vivendi, e a minha descrição, naturalmente, vai ser um pouco diferente daquele que observa à distância. Mas é uma pesquisa em que o pesquisado e o pesquisador interagem. Tem a pesquisação, que é também uma espécie de pesquisa participante, porque existe a interação entre o pesquisador e o pesquisado, que se associam para debater e buscar soluções conjuntas para um determinado problema. A pedagogia fala muito de pesquisação. Temos a pesquisa etnográfica, que é o estudo da cultura e do comportamento de determinados grupos sociais, que é feito por meio de análises aprofundadas, intensas e longas. Como eu disse ali, participantes. Você se insere na comunidade, mas não por um dia, não por 2 dias, não por 3 dias, por muito tempo. Por muito tempo. Antropólogos costumam fazer muito isso. Temos os estudos de caso, que analisam um objeto específico, visando a compreender um determinado fenômeno. E, de um modo geral, a publicidade usa muito estudo de caso, o marketing usa muito estudo de caso, o direito usa bastante estudo de caso também, outras áreas usam muito estudo de caso. E é você pegar um caso, analisar aquele caso, e os resultados dessa análise podem ser aplicados a casos semelhantes. Temos também os levantamentos, que são feitos a partir de questionamentos diretos às pessoas, com o escopo de conhecer o modo, o porquê de elas se comportarem daquele jeito. Uma das formas de se fazer isso é a entrevista. Você vai levantar dados a partir das entrevistas. Você vai levantar dados a partir de conversas, para você conseguir formular
ou reformular, ou elaborar a sua hipótese, ou chegar a alguma conclusão que corrobore ou não corrobore aquilo que você pretende pesquisar. No que concerne ao método, nós temos o método dedutivo, que é a comprovação de uma hipótese, partindo de uma teoria geral, que vai ser aplicada a uma causa particular. Aí aqui nós temos a ideia de axioma e de teorema, ou seja, a gente tem a premissa maior, que é o axioma, a premissa menor, e uma conclusão, que é o teorema. Então, a gente tem assim, por exemplo, todo mamífero tem um coração. Ah, tá ótimo, todo mamífero tem um coração. Veja bem, todos os gatos são mamíferos. Bom, se todo mamífero tem um coração e se todos os gatos são mamíferos, logo, todos os gatos têm um coração. Eu parti de uma premissa maior, apresentei uma premissa menor, vou particularizando, e aí eu chego a uma conclusão ou teorema, formulo. Logo, todos os gatos têm um coração. E se um gato não tiver um coração? Não passa isso pela cabeça. Todos os gatos têm um coração. O outro método é o indutivo, que, ao contrário do dedutivo, não comprova, mas gera, forma uma teoria. E aqui a gente parte do particular para o geral. E a gente tem, por exemplo, todos os gatos que foram observados tinham um coração. Todos os gatos que foram observados. Que foram observados é uma palavra-chave. Porque não vai comportar, por exemplo, dizer, mas tem gato que não tem coração. Não. Todos os gatos que foram observados. Então, de um universo de 1 milhão de gatos, eu observei 100. E nesses 100, todos tinham um coração. Logo, todos os gatos têm um coração. Eu estou partindo disso, desses que foram observados. Então, muito importante também, quando a gente faz as formulações, prestar atenção na escrita, naquilo que nós estamos afirmando, para não fazer generalizações que depois a gente não pode comprovar. Então, por exemplo, mas existem muitos gatos, sim, mas eu estou falando daquele universo que foi observado. Então, que foram observados. Isso é um dado fundamental, imprescindível. Como é fundamental e imprescindível que a gente deixe claro exatamente, para isso existe o projeto, aquilo que a gente pretende pesquisar, de que modo a gente vai pesquisar, para que depois, na hora que a gente apresentar o nosso projeto para uma banca, quando for o caso desse projeto ser avaliado por uma banca para ingresso, mestrado e doutorado, a banca não pergunta assim, ui, mas você não falou isso. Sim, mas olha aqui, eu estou anunciando exatamente sob que prisma eu vou fazer a minha pesquisa. Então, vamos prestar atenção à precisão das palavras. Quando eu digo que foram observados, isso tem muita diferença em relação a todos os cães tinham um coração. Tá bom? Todos os gatos tinham um coração. Temos o método hermenêutico, que é também uma espécie de método baseado na pesquisa bibliográfica, que interpreta e conclui. Conclui a partir da interpretação daquilo que foi lido. Tem o método dialético, que apresenta uma contraposição de pontos de vista, baseado no princípio da tese, da antítese e da síntese. Um argumento, outro argumento, um argumento A, um argumento B, contrário ao argumento A, e uma síntese. E aqui nesse método dialético existem variações, e é por isso mesmo que nós vamos trabalhar sobre isso de maneira mais aprofundada num próximo minicurso. E temos também o método fenomenológico,
que mostra e esclarece, explica um dado, um fenômeno. O objetivo é esse: mostrar, esclarecer ou explicar um fato. Aí eu trago um exemplo, e aqui é sobre até a pandemia. O vírus Covid-19 se espalha por tosse, espirro, respiro, quando você não usa máscara. Essa é a perspectiva científica. O vírus vai se transmitir nessas condições. Se você não usou máscara, tossiu, espirrou ou respirou no mesmo ambiente, aquelas gotículas vão conter o vírus que vai transmitir a doença. Agora, eu preciso verificar como esse fenômeno é absorvido por cada grupo de pessoa. E aí nós temos, falando de uma maneira bem geral, o método fenomenológico. Passamos agora aos elementos pré-textuais que compõem a estrutura do projeto. E aqui eu vou dizer uma coisa que pode incomodar a muita gente. Eu tenho ouvido por aí as pessoas dizerem assim: para que forma? Para que formatar o trabalho assim, formatar o trabalho assado? O que importa é o conteúdo. Gente, quando a forma não está boa, dificilmente o conteúdo estará bom. Porque é preciso que haja cuidado com a forma. Mas vamos ainda assim assumir que você possa ter conteúdo e não colocar esse conteúdo de acordo com uma forma adequada. É como se você estivesse indo de maiô pedir um emprego no escritório. Quem vai te receber? Mas eu sou muito bom, eu sou muito boa, eu sou competentíssima. Bom, salvo se você for dona do escritório, da empresa, né, e puder ser considerado um ser humano excêntrico, ninguém vai te receber de biquíni, de maiô, se você for pedir um emprego. Então, eu falei há pouco da solenidade da academia. E a solenidade requer a forma. É claro que a forma tem que estar acompanhada de um bom conteúdo. Mas é preciso a forma, sim. E aqui eu digo o seguinte: eu acho um absurdo o professor que aceita trabalho desformatado. Eu acho um assinte, um desrespeito ao professor, um aluno entregar um trabalho desformatado e depois dizer assim: formatar para quê? Não tem necessidade. Para mim, quem fala isso parece aquela história da raposa, né? Queria a uva porque queria a uva, não consegue pegar a uva e diz assim: não quero não, estavam verdes. Ora, que desdém patético. Claro que queria a uva, só não conseguiu pegar. Eu acho que a analogia fica bem clara. Não sabe fazer? Vai aprender. Porque a solenidade da academia requer. E, ainda que você não queira seguir a carreira acadêmica, fazendo mestrado, doutorado, especialização, enquanto você estiver cursando a sua faculdade, você está imerso no universo da academia. E você tem que seguir aquela solenidade. E em cada profissão existe uma solenidade. Observem os tribunais. Ninguém vê um juiz em manga de camisa. Ai, mas está calor, tem que botar aquela capa. Tem sim, porque aquilo é a solenidade do tribunal. E se você não quer se submeter àquilo, então você não vai ali. Ah, mas o padre tem que usar aquela roupa? Tem sim, porque aquilo é a solenidade da liturgia. Se ele não quer se submeter àquilo, ele não tem que estar ali. E se você não quer se submeter à solenidade da academia, então você não tem que estar ali.
Me perdoem se eu estou incomodando vocês, mas é preciso que haja atenção também à forma. Então, a estrutura do projeto é importantíssima. E ela consta de elementos pretextuais que são a capa, a folha de rosto, o resumo, as palavras-chave, o sumário. O projeto vai sempre trabalhar com esses elementos pretextuais essenciais. Dissertação, monografia, tese, vão trabalhar com elementos que também podem ser chamados de não essenciais. Mas nós estamos falando de projeto, nós vamos nos concentrar no que é essencial. Temos também os elementos textuais. Os elementos textuais são exatamente o texto, o cerne do nosso projeto. E ele é composto de introdução, de justificativa. Eu apresento o meu projeto, eu justifico o meu projeto. A professora Darcília falou ontem da justificativa. Eu aponto os meus objetivos. Eu indico que metodologia eu vou seguir. Eu apresento o cronograma, que é o tempo em que eu pretendo desenvolver a minha pesquisa. E tenho também os elementos pós-textuais, ou seja, aqueles que vêm depois do texto, que são, no caso do projeto, as referências e os anexos, caso haja. As referências, elas têm que existir porque elas compõem o meu referencial teórico. Porque eu vou dizer em que autores eu me inspirei, eu me baseei para propor aquela pesquisa. E esses autores, eles têm que estar nas referências bibliográficas, nas referências. E eu não posso colocar aqui nenhum outro que eu não tenha indicado na parte textual do meu projeto. Aí eu vou botar uma referência ampla para a banca que vai analisar o meu projeto ver que eu sou intelectual, que eu sou erudito. Nada disso. Você vai passar vergonha. Você vai colocar nas referências exatamente os referenciais que você utilizou para escrever o seu projeto. Ah, mas eu vou usar outros livros. Ok, você vai usar muitos mais. Mas você se inspirou inicialmente naqueles autores que você apresentou na parte textual do seu projeto, e são esses apenas que vão constar nas suas referências. Nem mais, nem menos. E essa estrutura do projeto, ela tem que seguir a ABNT. Detesto a ABNT. Paciência. Como os franceses dizem tão bem, désolé. Você vai ter que usar a ABNT. Porque você está produzindo um texto, um projeto para uma academia brasileira que segue a ABNT. E então nós vamos ter para a ABNT, para esse momento específico, a NBR 15287, que orienta sobre como fazer projetos de pesquisa. A NBR 10520, que orienta sobre como fazer citações. A NBR 6027, que orienta sobre como fazer os sumários. A NBR 6028, que orienta sobre como elaborar resumos. A NBR 6023, que orienta sobre como fazer as referências bibliográficas. É um trabalho, é trabalhoso. Se você não quer ter esse trabalho, contrate um profissional diagramador, um profissional que trabalhe com diagramação, porque ele vai saber colocar o seu trabalho todinho dentro das normas. Há profissionais que fazem isso. Observem que eu não estou falando ghostwriter, por gentileza. Eu estou falando formatação. Então, há profissionais que formatam os textos, colocam o seu texto de acordo com a norma da ABNT, porque realmente há pessoas que não têm paciência para fazer isso. Não é difícil, é chato, mas não é uma coisa do outro mundo. Qualquer um pode fazer, mas às vezes a pessoa não gosta. Então, tem sempre alguém que pode
fazer isso para você. Existem especialistas nisso. Modelo de capa e folha de rosto. Na capa, nós temos o título da universidade, o curso de graduação ou curso de pós-graduação. O fulano de tal é o autor, é você. O título do trabalho, o subtítulo, se houver, a cidade e o ano. E a folha de rosto, você vai ter o nome apenas, o título do trabalho e esses dizeres que são de praxe. Trabalho apresentado no curso de graduação da universidade, tá. Algumas pessoas acrescentam como pré-requisito para obtenção do título de orientador, doutor fulano de tal, a cidade e o ano. Esse texto, trabalho apresentado, pode sofrer uma variação ou outra, porque, como eu disse, pode aparecer algo como com pré-requisito para obtenção do título de... Aí existem vários modelos e todas as universidades costumam ter um manual próprio para a produção desse tipo de material. Temos os resumos e as palavras-chave. O resumo ele é um parágrafo único, em bloco, seguido das palavras-chave que tem que ter relação com o trabalho que você vai apresentar, separadas por ponto e vírgula uma da outra. E as palavras-chave, elas têm que ter relação com o resumo, e o resumo tem que apontar para o que o leitor, para o que vai encontrar naquele projeto. E observem uma coisa, há resumos por aí, que quando você vai ler, eles são retirados do meio do texto. Gente, resumo não é para ser retirado do meio do texto. Resumo é uma indicação. Ele não tem que estar no meio do texto, no início do texto, no final do texto. Ele tem apenas que indicar o que o autor, o que o leitor vai ler naquele trabalho. Isso vale para qualquer trabalho, seja o projeto, seja a dissertação, seja a tese, seja a monografia, seja o artigo científico, enfim. O sumário, exatamente assim, né? Claro que eu coloquei aqui um sumário reduzido, a gente tem introdução, problema da pesquisa, revisão da literatura, se houver revisão da literatura, os objetivos, geral e específico, a metodologia, as referências são indicadas também no sumário, mas aqui são as formas. Esses modelos que eu estou dando, eles seguem as orientações das normas que eu apresentei ainda há pouco. E chegamos às citações diretas. As citações diretas, elas podem ser pequenas ou grandes, terem até 3 linhas ou serem superiores a 3 linhas. Quando elas são feitas até 3 linhas, elas aparecem dentro do texto, entre aspas, e elas podem aparecer desse primeiro modo, aqui, abre aspas, trabalha-se com o conceito de identidade social, propondo-se a criação de condições propícias à motivação. Fecha aspas. Você coloca o autor, entre aspas, depois da citação, com caixa alta, ou seja, a letra toda maiúscula, Mascarenhas, ponto e vírgula, Vasconcelos, o ano e a página de onde você tirou. E essa obra tem que estar lá na referência. Ou você pode fazer o seguinte, conforme Mascarenhas e Vasconcelos, e aí só a inicial maiúscula, entre parênteses, o ano e a página, abre aspas. Trabalha-se com o conceito de identidade social, propondo-se a criação de condições propícias à motivação. Aqui nós temos a mesma citação, mas 2 formas diferentes de utilizá-la. Se você preferir colocar o nome do autor no final, ele vem todo entre aspas, todo entre parênteses, perdão, com letras maiúsculas. Se você colocar antes,
vem entre parênteses apenas o ano e a página. Citações diretas acima de 3 linhas. Citação direta, na verdade, são as citações em que eu uso exatamente as palavras do autor. Tá? Acima de 3 linhas, nós temos o seguinte. Texto, 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 texto. Todas essas fortes tendências influenciam poderosamente as organizações e seu estilo de administrar as pessoas. O mundo dos negócios ficou completamente diferente, exigente, dinâmico, mutável e incerto. E as pessoas sentem o impacto dessas influências e necessitam de um apoio e suporte por parte dos seus líderes e gerentes. Entre parênteses, depois do ponto e seguido de ponto, Chiavenato, 2004, página 42. Ou eu posso simplesmente dizer, para Chiavenato, e aí Chiavenato vai aparecer em caixa só com a inicial maiúscula e o resto minúsculo, entre parênteses, o ano e a página, 2 pontos. Todas essas fortes tendências influenciam poderosamente as organizações e seu estilo de administrar as pessoas, o mundo. Aí vocês observem o seguinte, a citação acima de 3 linhas, ela vem recuada, ela vem com letra Time News Roman 10 e ela vem com espaço simples e sem aspas. Mas eu quero colocar aspas. Não é para colocar aspas. Porque eu quero. Não, mas não pode. A ABNT determina assim. Outras citações. Nós temos o uso do APOD, que é a citação da citação. Eu estou consultando uma obra e essa obra faz a citação de um autor e eu percebi que essa citação é importantíssima para o meu trabalho, mas eu não tenho acesso a esse trabalho. Então, eu vou usar a citação nessa obra que eu li. Vamos ver aqui. Segundo Enoch, 1990, Apud Menezes, 2001, a dimensão biográfica do romance não se restringe aos conflitos psicológicos da trama apenas. Eu estou fazendo uma citação indireta, uma citação da citação, porque eu não coloquei entre aspas, mas olhem bem, eu estou usando o que Enoch disse, só que eu não consultei, por alguma razão, a obra de Enoch, mas eu consultei a obra de Menezes. Então, eu estou dizendo que a citação é de Enoch, mas estou indicando que eu tirei essa citação da obra de Menezes, que eu efetivamente consultei. E lá nas referências, quem vai aparecer não é Enoch, é Menezes. Mas a pessoa vai saber que eu não consultei o Enoch? Eu não sei, mas você sabe que você não consultou e o fato de você saber já deve ser o suficiente para você não transigir com relação à honestidade acadêmica. Portanto, você citou Enoch a partir de Menezes, você citou um autor a partir de outro, o outro que serviu de fonte comparece nas referências, mas você pode dizer, segundo Enoch, Apud Menezes, ou seja, eu estou citando Enoch, mas eu tirei Enoch de Menezes. Eu não consultei a obra de Enoch. Existe uma possibilidade outra, que é a citação dentro da citação, e a gente usa aspas simples, independentemente de a citação ser de 3 linhas ou superior a 3 linhas. Vamos dizer, o Sá, na sua obra, eu estou citando Sá, e esta citação de Sá faz uma outra citação. Sá está fazendo uma citação. E eu estou usando a citação que Sá fez. Essa citação, ela vem em aspas simples, como você pode ver ali, destacado em verde. Isso quer dizer que o Sá que eu estou citando, utilizando as aspas simples, estou citando textualmente usando as aspas duplas, perdão, ele citou alguém e eu estou usando a citação porque a citação me interessa. Eu não posso tirar essa citação porque toda essa parte, incluindo a citação, corrobora aquilo que eu pretendo expressar. Pegamos, então, as referências. As referências, elas podem ser de livros, elas podem ser de documentos, de revistas, de sites. E todas elas têm uma forma para ser apresentada. As referências de livros são assim. Sobrenome do autor, em letra maiúscula, o nome,
o título do artigo, nesse caso, né, porque a gente está tirando de uma revista, o título da revista ou do livro em negrito. E aqui nós temos o seguinte: o espaço é simples entre as citações e um espaço a mais entre cada autor citado, por ordem alfabética. Então, eu citei Arcader, nessa revista, depois eu citei Giambiadi, é um livro, terceira edição, Cidade, editora, Cidade, editora, ano. Eu preciso dizer qual é a edição. A única edição que eu não preciso indicar é a primeira. A partir da segunda em diante, eu preciso indicar. Se eu não coloco nenhuma, eu já sei que é a primeira. Mas eu esqueci de colocar. Então, você pode estar, por exemplo, citando, e se o pesquisador, a banca, resolver ler para ver a obra que você citou e vai procurar a página que você citou, pode ser que ele não encontre, porque de uma edição para outra pode ser que haja acréscimo, haja supressão, haja mudança e a página mude. Por isso é importantíssimo referenciar a edição. Temos aqui a outra, Lakatos, Eva, Marconi, aqui nós temos mais de um autor, e hoje em dia, embora seja possível usar o et al., ou seja, e outros, a ABNT requer que você coloque o nome de todos os autores, para que todos sejam conhecidos, separados por ponto e vírgula, e aí o título em negrito. Para documentos, no caso de lei, você começa com a cidade, a lei, a data da lei e agora a ementa da lei. Você precisa colocar a ementa da lei. E disponível, onde essa lei está disponível, e a data de acesso. Exatamente assim. Acesso disponível em 2 pontos, o site. Acesso em 2 pontos, 22, o mês abreviado, ponto e o ano. Sites. Brasil, Supremo Tribunal Federal. O que você tirou desse site? Recurso extraordinário. Onde? Rio de Janeiro, você coloca a ementa aqui. Disponível em, acesso em. E outro de site. Lazariana, normas ABNT para referências de, 2 pontos. Site, artigo, livro ou revista, isso aqui é o subtítulo do artigo, vem sem negrito. 2019. Disponível em o endereço de onde você tirou e a data do acesso. E chegamos agora ao cronograma. No cronograma, você vai descrever as etapas do seu projeto, escolha do tema, levantamento bibliográfico, leitura e fichamento de obras, análise crítica do material, elaboração do projeto de pesquisa, primeira parte, segunda parte, apresentação do projeto, elaboração da primeira versão do artigo, entrega orientadora, elaboração da versão final do artigo científico, revisão. Eu coloquei aqui artigo científico e eu coloquei um modelo. Tá? Há vários modelos. Eu coloquei esse, mas é apenas para dizer que o cronograma serve para você estabelecer a data, o tempo que você vai gastar, que você vai demorar em cada parte do seu projeto. Ele pode ser desse jeito, ele pode ser de outro jeito. Tá? Mas você precisa ter um cronograma. Eu não vou conseguir cumprir. Isso é uma outra questão. Mas você demonstra aqui que você tem uma organização em mente e que você pretende cumprir essa organização. Aqui estão as minhas referências. O meu e-mail está lá na frente. Eu termino e agradeço a todos por terem me ouvido. E aguardo as perguntas. Já temos aqui a Juliana, né? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, Juliana. Eu fiz uma lista de perguntas. Opa, vamos lá. Porque se eu souber responder... Essa parte da forma, né? Eu faço muita revisão de texto. Essa parte da forma me despertou mais
as dúvidas, né? Porque eu já faço bastante. Eu já observei, eu queria saber se esse modelo que você nos apresentou, professora, ele pode ser utilizado nos processos seletivos que as universidades pedem pré-projeto e anteprojeto, porque isso para mim é uma questão que eu não entendo muito bem. Porque se eu entendo pré-projeto, eu entendo que é menos elaborado, né? Mas eu não tenho essa certeza. Então, essa é a minha primeira pergunta. Então eu vou responder por pergunta, porque senão, se você fizer todas, eu vou esquecer, com certeza. Então, essa sua questão é uma questão que me angustia também, porque, na verdade, naturalmente, o pré-projeto ou o anteprojeto, ele seria um momento anterior, seria um momento mais assim para você discutir algumas ideias, mas eu penso muito em termos da UERJ, né? E, de um modo geral, a gente já apresenta o projeto para entrar no mestrado, para entrar no doutorado, para fazer uma pesquisa na especialização. Então, quando eu oriento, quando eu dou aula de metodologia para os meus alunos na especialização, eu oriento que eles, se forem fazer um pré-projeto, coisa que a gente não pede, a gente já pede o projeto mesmo. Mas eu sempre orientei meus alunos, quando eu coordenava a especialização em língua portuguesa na Faculdade de São Bento, a parte de metodologia, eu sempre orientei os alunos a fazerem um pré-projeto já com cara de projeto, para não ter o trabalho duplo de fazer algo, até porque nem sempre o professor tem tempo de revisar as duas coisas, de analisar as duas coisas, o pré-projeto e o projeto. Então, eu parto sempre do princípio de que se faça logo o projeto. E se a instituição insistir, você coloca lá, anteprojeto, depois você troca a capa. Mas quanto melhor, quanto mais completo estiver, melhor. Porque quando você chega à parte de um pré-projeto, digamos assim, você não vai chegar ao pré-projeto se você não tiver uma ideia já minimamente consolidada do que você quer responder. Agora, para revisão, não sei se você está falando de revisar o projeto ou o pré-projeto, você pode revisar e já ir dando, por exemplo, chamando atenção para algumas coisas que poderiam constar já tendo em vista o projeto. Eu não sei se é isso que você quer saber com relação à revisão. Ai, desculpa, minha gata está querendo interagir e ela derrubou aqui. Eu não sei, respondi, Juliana? Sim, em parte, porque eu perguntei tanto pela questão da elaboração quanto da revisão, mais pela elaboração mesmo. Porque eu fico me perguntando por que as universidades pedem um pré-projeto e quando a gente vê lá a descrição do que eles querem lá dentro daquele pré-projeto, é um projeto, porque tem cronograma, tem metodologia, tem tudo aquilo. Aí eu fico assim um pouco confusa em relação a isso. A São Bento pedia isso e eu sempre orientei os alunos exatamente a fazer um projeto, porque eu também não vejo pessoalmente a necessidade de um pré-projeto. Aí sou eu pessoalmente dizendo e afirmando, eu não vejo necessidade, e sempre orientei os alunos a simplesmente trocarem a capa. Já façam o projeto. Vamos economizar tempo. Entendi. A minha outra pergunta é a seguinte, muitas vezes as universidades, quando a gente olha universidades diferentes para se inscrever no mestrado, no doutorado, eles têm modelos diferentes, porque eles pedem coisas diferentes. Nem todas elas pedem objetivo geral, objetivo específico. Aí a minha pergunta é, o que você aconselha a gente que está tentando? A fazer o modelo que você nos apresentou, que é mais completinho, ou fazer essa variação de acordo com a universidade? Seguir o que Posso falar um a pouquinho? Deixa eu orientação da falar um pouquinho. universidade. Eu oriento a seguir o que a universidade pede. É o seguinte, Aparecida também. Eu sempre participo do processo de seleção mestrado, doutorado UERJ, tá? E, pelo que eu tenho visto, no processo de inscrição, eles estão pedindo, há algum tempo, eles estão pedindo um pré-projeto, se não me engano, até 8 páginas. É um projeto resumido, até 8 páginas. Não é esse que vai ser avaliado na entrevista. Mas parece que é para garantir que o sujeito, de fato, tem um projeto para apresentar. Então, ele é pequeno, ele é resumido. Por exemplo, a fundamentação teórica nesse pré-projeto é mínima,
Mas aí, quando ele leva um segundo projeto para a entrevista? Um segundo, não. Aí ele leva o projeto. O projeto. Entendeu? O pré-projeto, na verdade, ele é como se fosse um documento para inscrição, né? Uma carteira de identidade, uma coisa assim. Agora, uma vez aceita a inscrição, aí ele vai entrar com o projeto, que é o que vai ser avaliado na entrevista. Entendi. Bom, eu, de qualquer maneira, sugiro sempre que faça o pré-projeto já com cara de projeto, porque você vai ter 2 trabalhos, na minha opinião, desnecessários. Mas, é claro, com relação a outra pergunta, siga o que a universidade orientar, porque eles têm os seus critérios. Por exemplo, eu falei aqui da ABNT, mas quando você vai publicar numa revista, e eu estou saindo do projeto, mas falando de artigo acadêmico, você tem que ver quais são as normas de publicação daquela revista, porque muitas vezes as pessoas usam a ABNT de maneira peculiar e tem uma norma própria, a revista assume uma norma própria, ou então não segue a ABNT, segue a APA, ou não segue a APA, segue a MLA, ou, se for numa outra área, segue a Vancouver. Então, você sempre tem que ver aquilo que é pedido, seja pela publicação, seja pela universidade. Se a universidade diz que não precisa objetivo geral específico, faça o que a universidade pediu. É claro que aqui nós falamos em termos gerais, mas é óbvio que existe digamos assim, a soberania da própria universidade, que pode definir o que quer e o que não quer, por razões que são muito peculiares. Então, sempre que você for submeter a uma universidade, siga aquilo que a universidade está pedindo. É o mais sabedoria. Obrigada. Nada. Eram só essas 2? Não, eu tinha outras, mas é que eu acho que, como tem gente querendo perguntar, eu vou dar chance para as outras pessoas Tá também. bom, depois, se você quiser, manda por e-mail ou fala comigo manda pelo Facebook, qualquer lugar que você quiser mandar. Tá bom, obrigada. Nada. Vamos lá, Gisele. Boa tarde, professores. Boa Boa tarde a tarde. todos. Essa questão aí do projeto, né, que a moça anterior estava falando, desculpa que saiu aqui da tela e eu esqueci o nome dela. Juliana. Então, Juliana, essa questão do projeto de apresentar para a faculdade é diferente, então, da elaboração de um artigo. Sim, completamente. Então, são etapas diferentes, no caso. Porque, na verdade, um artigo você tem como objetivo publicar. Então, você vai desenvolver um determinado tema, Sim. você vai escrever um artigo sobre um determinado tema, né, que pode ser fruto da sua pesquisa, naturalmente. Geralmente, a sua pesquisa vai gerar muitos artigos. Uhum. Agora, o projeto ele tem relação com aquilo que você pretende desenvolver como pesquisa. E aí é a universidade que dá os tópicos, como a Juliana Não, mencionou. a universidade dá o modelo do projeto. Entendi. O tópico não, porque você decide o que você quer pesquisar. Você vai, por exemplo, eu quero fazer mestrado em língua portuguesa na UERJ. Então, você vai chegar lá na página da pós-graduação e você vai ver quais são as linhas de pesquisa. Tem descrição e ensino. Aí, em descrição, o que acontece ali na linha de pesquisa da descrição? O que acontece na linha de pesquisa de ensino? Bom, eu não me enquadro na descrição, eu me enquadro no ensino. Então, você vai escrever um projeto voltado para o ensino. E aí a UERJ vai te mostrar como ela deseja que você escreva o seu projeto. Ela vai te dar a forma, o conteúdo é seu. Ok, entendi. Tá bom? Obrigada, professora. Nada. Aparecida. Quem está perguntando? É Regina. Oi, Regina. E acho que está dando microfonia. Eu vou tentar escrever. Tá. Enquanto a Regina escreve, se alguém mais quiser perguntar, estou aqui. Eu quero fazer uma pergunta, professora. Boa tarde. Boa tarde. Aqui é Rebeca. A respeito da citação, que tem aquela forma, né, de colocar a citação num canto e tem
como colocar no corpo normal do texto, tipo, de acordo com fulano, e aí você coloca a referência lá entre os parênteses. Sim. E aí a forma de colocar na referência, lá no final do trabalho, na referência bibliográfica, como que eu faço para diferenciar, assim, para especificar a questão de páginas? Porque na citação, no cantinho, eu posso colocar, quando ela está no cantinho recuado, eu posso colocar lá em que página ela se encontra, mas no corpo do texto eu coloco só o autor. Não, você coloca a No página corpo do... também. Eu vou abrir aqui de Sim. novo para Ok. você dar uma olhada. Exatamente na... Peraí, eu vou abrir aqui, vou compartilhar de novo, porque eu vou te mostrar, fica melhor, né? Vamos aqui. Você está falando disso aqui, né? Isso. Então, como você pode Sim. ver, em todos os casos, você vai sempre indicar o ano e a página. A Uhum. única diferença é que, se você escolher colocar no final, você vai colocar o nome, o sobrenome dos autores, todo em maiúsculo e entre parênteses. E se você colocar iniciando com o nome dos autores, você vai colocar apenas a inicial maiúscula e o que vem entre parênteses é o ano e a página. A mesma coisa vale para a citação recuada, né? Se você coloca o nome do autor ao final, ele vai vir entre parênteses todo em caixa alta, seguido do ano e da página, ou ele vai vir abrindo a citação e, entre parênteses, o ano e a página. Sempre o ano e a página vão aparecer, salvo se você não souber o ano, porque às vezes não aparece, aí você pode usar o SD, que é sine die, e aí você usa esse termo, um termo que se usa para dizer que você não tem a data da publicação, tá bom? Mas sempre Entendi. o nome do autor, o ano da publicação e a página vão aparecer. E se calhar de eu usar duas obras do mesmo autor que sejam do mesmo ano, Aí como que eu diferencio uma obra da outra na citação? Você tem o recurso de usar A e B, sendo A primeira citação e B a segunda citação, conforme vai aparecer nas referências bibliográficas. Sendo que A é a mais antiga, por exemplo, ele publicou 2 obras... Mas eu coloco A e B também na citação? Sim, A e B na citação. Então, por Isso exemplo... entraria onde? Do lado do ano? Isso pode entrar no final, na página. Página 42A, página 42B, porque você vai colocar isso nas referências também. Então, o que vai determinar o que é A e o que é B? Vamos supor que ele publicou as 2 obras em 2015, uma em maio e a outra em abril. Abril vai ser A, maio vai ser B. Entendi. Entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. A Regina já colocou a pergunta dela no chat? Já coloquei. Acho que agora melhorou. Deixa Aparecida primeiro. Eu quero parabenizar você e todas as outras pessoas que se disponibilizaram a dar esse curso. Estão de parabéns, eu acho que está de uma forma sucinta e clara. Fiquei com uma dúvida a respeito do autoplágio. Por exemplo, eu tenho um trabalho meu já montado. Se eu me valer de alguma parte deste meu trabalho para um outro trabalho, eu estou cometendo um autoplágio, mesmo citando nas referências esse meu trabalho, ou não? Não, porque o que determina o autoplágio é a quantidade de autocitação que você faz. Você tem a liberdade de citar partes do seu trabalho, você não está impedida de fazer isso. Mas vamos supor que você escreva um artigo de 20 páginas e 10 sejam cópias idênticas de um trabalho anterior. Isso é impossível. Mas você pode usar parte do seu trabalho
publicado anteriormente, para corroborar o seu novo trabalho. Assim como você pode, e aí você pode fazer essa referenciação de várias maneiras, né? Conforme publicamos em trabalho anterior, ou fazer a citação daquela parte da sua obra diretamente colocando o seu sobrenome. Você não está impedida de fazer isso. O que você não deve fazer é realmente pegar boa parte do seu trabalho e colocar ali. Uhum. Eu posso atualizá-lo? Tipo assim, passaram-se 2, 3 anos, e aí eu vou atualizar esse trabalho, porque ele já está em alguma parte dele defasado. Isso é permitido? Isso é permitido e você vai ter sempre o recurso de usar versão revista e atualizada, se for um livro, por exemplo. E você pode sempre anunciar na introdução que você está reapresentando o artigo a partir de novas considerações que fizeram você repensar determinadas coisas, fazendo referência ao artigo anterior, para que quem quiser ler possa verificar o que realmente você modificou naquele artigo. Tá certo. Muito obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Professor, eu tenho. Dauro falando. Oi, Dauro. Existe hoje muitas pessoas que estão fazendo citações de publicações eletrônicas, ou seja, o livro, em vez de ser um livro de capa e páginas, ele não tem esse tipo de indexação. Ele tem, por exemplo, no caso do Kindle, uma posição, vamos chamar assim. Então, na posição tal, você encontra um determinado texto. A BNT já se adequou a isso? Olha, na última norma, ela ainda não fala exatamente sobre o Kindle, mas ela fala sobre as publicações eletrônicas. Então, eu acredito que você possa indicar a posição no lugar da página. Porque não deixa de ser uma publicação eletrônica. Ok, obrigado. Nada. Posso fazer a minha, então? Pode. A gente ainda tem um tempinho? Claro. As minhas são mais, eu acho que é simples, porque são questões bem pontuais de formatação que eu fui observando. Lá na questão da citação, tem uma citação que você usou como exemplo, que é conforme, eu não lembro o nome exato, mas eu anotei aqui só para eu lembrar, é conforme Vasconcelos e Mascarenhas, aí tem, abre parênteses, o ano, a página, fecha parênteses, vem 2 pontos, abre aspas. Eu vou colocar aqui, eu acho que é melhor para a gente ver, né? Acho que sim. Essa daqui? Isso. Tá. Esses 2 pontos eu não tinha observado ainda em texto antes. Essa é a forma, então, correta, porque acho que o pessoal sempre esquece esses 2 pontos. Bota outra, porque ou bota esses 2 bota pontos, nada. ele digamos assim, eu gosto de chamar de um sinal catafórico, que aponta para o que vai ser dito. Tá? Então, você vai colocar, a pontuação, 2 pontos. Né? Porque até requer uma pausa, indicando que quem falou e o que falou. Quem falou e o que falou. Eu acho que o pessoal não conhece essa, porque eu sempre vejo sem os 2 pontos aí, me chamou a atenção isso. É usual, você vê muito nos textos o uso da vírgula no lugar dos 2 também. pontos. Eu vejo muita vírgula, por isso me chamou a atenção. A vírgula não tem ponto, que o pessoal mas os 2 pontos também são. A propósito, eu vou até chamar a atenção para uma coisa aqui, que essa citação dentro do texto, observem aqui, Mascarenhas entre parênteses, atrás, depois das aspas, não tem ponto. Entretanto, se a citação for recuada, antes das aspas tem ponto onde acaba a citação e tem ponto onde fecham as aspas. Isso é um dado fundamental para observar que muita gente passa batido. Muito revisor e muito autor. Não, isso é verdade. Agora, você até me deu uma outra dúvida. Quando a gente faz essa citação recuada, já vai surgindo, que eu percebi assim, o seu primeiro exemplo, tá texto, não tem pontuação ali no final, né? Antes da citação recuada, ou é uma vírgula ali? Ali, olha, pode ser uma vírgula, pode ser 2 pontos, dependendo de como você termine o texto. Mas ponto final não pode, né? Não, de forma
alguma, porque o que acontece? A citação ela tem que ter uma relação com o que foi dito antes e uma conexão com o que vem depois. Senão você vai ter uma coisa estranha, uma colcha de retalhos. Você precisa que aquela citação ela corrobore o que você acabou de dizer e aponte para o que vem depois, porque ela faz parte do texto. Então, para que o texto esteja coeso, esteja coerente, ela precisa estar vinculada ao parágrafo anterior e ao parágrafo posterior. Então, se você coloca um ponto, você quebra o sentido. Entendi. E aí a gente faz essa citação recuada, quando a gente vai retomar o nosso texto, nossas palavras, a gente começa com letra maiúscula ou começa com minúscula? Porque eu não fechei em ponto final ali, né? Aí a minha Não, dúvida... aí você começa como a parte da citação que você vai fazer começou. Provavelmente todas essas fortes tendências estão abrindo algum parágrafo ou algum período. Entendi. Entendeu? Porque você vai Entendi. usar exatamente as mesmas palavras do autor. Então, provavelmente, todas essas fortes tendências elas estão abrindo, como eu disse, um parágrafo ou um período. Eu já vi casos de, ao invés de terminar a citação com um ponto, terminar a citação com uma vírgula e o próximo parágrafo entrar sem recuo e entrar com letra minúscula. E nesse caso está certo? Tá. Tá? Sim. Tá. Porque... Aí, nessa hora, o que a gente está discutindo? Regra de pontuação e emprego de maiúscula. Sim. Não é coisa específica de projeto, é coisa genérica da língua. E aí você tem o bom senso do uso mesmo das regras, né? Deixa eu fazer uma pergunta, professor. Quem é que fala, que eu não estou vendo? É o Davi. Oi. A minha pergunta é, eu li um livro, só que aí eu não precisei citar ele, né? Mas como eu estou fazendo uma obra, né, a dissertação, tinha uma ideia, mas não é, vamos dizer assim, uma coisa que eu já aprendi com aquele livro. Quer dizer, eu não usei ele na tese, né? Em qualquer coisa. Não escrevi nada sobre ele. Eu tenho que citar ele? Não, se você não usou esse livro na tese... Mas eu... Entendeu? Se você não usou esse livro na tese ou na dissertação, se você não fez nenhuma menção a ele no seu texto, você não tem que colocá-lo nas referências. As referências são formadas apenas por aquilo que você usou textualmente, por meio de citação direta ou de citação indireta, no seu texto. Foi aquilo que eu falei lá atrás. Não adianta você colocar 50 livros se você usou 10. Você só pode referenciar aquilo que você efetivamente usou. Entendi. Mas no caso do Dario aí, pelo que eu entendi, ele lê um livro e ele vai usar a ideia lida no trabalho. Nesse caso, ele vai ter que fazer menção a esse autor e essa obra. Se você vai usar a ideia do livro que você leu, você é obrigado a fazer referência ao autor e à obra lida. Mas ele vai fazer essa referência também no corpo do texto, isso sim. Sim, claro. Lógico, claro. Então sim. Obrigado. Então, acho que estamos caminhando para o final. Eu gostaria de agradecer a todas e a todos que estiveram aqui. Reforço para que assinem o nosso canal, ativem a sineta e fiquem aguardando as próximas novidades, porque nós temos muito gás para produzir coisas interessantes para vocês. Eu também agradeço a presença de todos e conto com vocês num outro minicurso ou numa outra atividade. Foi muito bom ter a todos vocês aqui no nosso minicurso, nesses 3 dias. Acho que foram 3 dias bastante produtivos. Esperamos que seja útil o conteúdo que foi compartilhado. Os vídeos estarão disponíveis no canal, que já foi, inclusive, compartilhado o link aqui.
os PDFs das aulas, assim como os certificados daqueles que participaram, assistiram a pelo menos 2 dias de aula, serão enviados pelos e-mails de inscrição, ok?